Continuando a nossa aula sobre erros e também diferenciais, né? Aplicações de derivada, diferenciais, a gente vai aqui discutir a situação sobre um pêndulo, né? Período. Essa aula ela vai ser dedicada a resolver questões para ciências, né? Contextualizadas em ciências, principalmente física. E aqui a gente vai ver o tempo necessário para uma oscilação completa de um pêndulo é denominado período. Se o comprimento L do pêndulo e a oscilação forem pequenos, então o período será dado por P 2π raiz de L sobre G. Então eu tenho uma situação aqui de um pêndulo. Esse pêndulo ele oscila. Se essa oscilação for pequena, né, esse ângulo, essa abertura for pequena, e o L também, né, é pequeno, então a gente tem essa situação aqui. O período é igual a 2π raiz de L sobre G. G é a aceleração constante devido à ação da gravidade e a situação é essa. Use diferenciais para mostrar que o erro percentual em P é aproximadamente a metade do erro percentual em L. Bom, então, qual é a ideia? É transformar, entender, na verdade, que a gente vai ter aqui a derivada dp dl, a gente transformar isso ou entender que isso é um quociente na notação de Leibniz, dp dividido por dl, tá? Que é essa derivada aqui, vamos calcular a derivada, dp em relação a dl vai ser, ó, isso aqui é constante e isso aqui é constante, certo? Então, ó, 2π raiz de g e aqui raiz de L, tá? Raiz de L é elevado a meio. L elevado a meio é o raiz de L. Então a gente pode transformar isso nisso, ó. L elevado a meio e essa vai ser a nossa derivada, tá? Essa vai ser a nossa derivada, que isso vai dar, como o constante ficou lá fora, né? Meio L elevado a 1 menos meio, que dá menos meio. L elevado a meio menos 1, isso vai dar menos meio, certo? E aí, isso daqui, a gente arruma, vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, vira o π, e elevado a menos meio, vem para baixo, vamos botar aqui o raiz de g, e aqui raiz de L. Isso aqui vale 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de L para racionalizar, fica L ao quadrado, raiz de L ao quadrado é L. Então vai ficar π raiz de L sobre raiz de G vezes E, tá? Sobre L. Arrumando tudo isso, nosso dp dl vai ficar o quê? Vai ficar π raiz de L sobre G. Tudo isso aqui, né, multiplicando aqui, vai ter esse L, eu vou colocar embaixo do π e tudo mais. Então, dp dl, certo? Como isso aqui é um quociente, eu posso transformar isso para cá. Ó. Um quociente, então, a gente vai ter aqui, ó, que o dp vai ser π raiz de L sobre G. E aqui eu vou colocar o dl, né, que é esse dl daqui, ele vem para cá, né? Como a gente conhece, substitui essa divisão por a multiplicação do outro lado. E aqui vai ficar o L. Eu quero separar isso daqui. E isso daqui é o erro percentual em L. É o erro percentual em L. Por quê? Vamos lembrar, né? 100% é o L. Esse erro percentual é o dl. Assim como 100% é o P e o erro percentual em relação a P é o dp. É o diferencial, né? dp. Assim como é o diferencial dl. Tá? Bom, feito isso, vamos pegar esse dp e dividir por P. Para justamente achar o nosso erro. Esse aqui é o nosso erro diferencial dp. Tá? Então, vamos lá. Em cima vai ficar isso daqui, π raiz de L sobre G, vezes dl, L, que é o nosso erro percentual em L. E embaixo vai ficar 2π raiz de L sobre G,
Bom, então dá para simplificar aqui, né? Π com π, raiz de L sobre G, raiz de L sobre G, sobra só erro percentual L sobre 2, que é o que a gente queria mostrar, né? dP sobre P, que é o nosso erro percentual de P, vai ser o erro percentual de L em relação a L sobre 2, que é o que a gente queria demonstrar. Como queríamos demonstrar. CQD. Tá? Se você tiver dúvida nessa questão do erro percentual, é você fazer essa regrinha de 3 aqui, tá? Esse é P, percentual, ele vai ser dL sobre L multiplicado por 100, que é o que dá o porcento. Aqui eu só estou eliminando o porcento. Se você quiser, você multiplica por 100 em ambos os lados e você tem a fórmula dPP percento é igual a dL sobre L percento, né, dividido por 2. Tá? É uma questão de manipulação matemática, mas é assim mesmo. Vamos para a próxima. Isso aqui é uma questão até já aplicada no ensino médio, mas que vale a pena comentar aqui só para você enxergar essa ideia de mudança, né, das situações. Então você tem uma barra de comprimento L, se essa barra sofre um acréscimo ou um decréscimo, um ΔL, isso se dá a uma variação para maior ou para menor de temperatura, um ΔT, de tal forma que a variação, né, tamanho dessa barra, esse crescimento da barra ou decrescimento de acordo com o tamanho da temperatura, vai variar também, né? Vai ser essa situação aqui. Ou seja, ΔL sobre ΔT, ou ΔT de temperatura, né? É um ΔL. Tá? Bom, se a temperatura T de uma barra de metal medindo L de comprimento variar por uma quantidade ΔT, então o comprimento varia ΔL, ΔL, ΔT, onde α é chamado de coeficiente de expansão linear para variações moderadas na temperatura. Α pode ser considerado constante. Então suponha que uma barra tem comprimento L igual a 40 centímetros a 20 graus. E quando a temperatura passar a ser de 30 graus, o comprimento vai ser esse daqui. Então, se antes era 40, esse 0,006 é o nosso ΔL, é o que aumentou, né? Enquanto o α. Então, olha só. L, na situação A, L é igual a 40 centímetros. Ora, se ele tinha um comprimento inicial de 40 e foi para um comprimento final 40,006, então o nosso ΔL é a diferença do comprimento final menos o comprimento inicial, ou seja, nossa ΔL é igual a 0,006 centímetros. Tá? E a variação da temperatura é também bem simples, é o valor da temperatura final, 30 graus Celsius, menos o valor da temperatura na situação anterior, 20 graus Celsius, logo a variação ΔT é igual a 10 graus Celsius. Tendo isso como valores, podemos achar então, usando essa equação aqui, ou a que foi dada aqui em cima, né, ΔL vai ser ΔL sobre ΔT, vou deixar desse jeito aqui, tá? Igual a ΔL. Logo implica que nosso ΔL 0,006 sobre ΔT 10, isso é igual a α vezes 40, tá? Arrumando isso, ó, vai dar 0,006 dividido por 10, vai dar 0,00, acrescenta mais um zero aqui, 6. E esse 40 aqui multiplicando, a gente pode substituir por um 40 aqui dividindo, isso igual a α, tá? Então, α vai ser, vamos colocar isso aqui em notação científica, vai ficar 6 vezes 10 a menos 4, né? Porque isso aqui é o 6 dividido por 10.000, ou seja, 6 que multiplica 10 a menos 4 sobre 4 que multiplica 10, tá? Dá para simplificar, isso aqui por 2 dá 3 meios, menos 4 menos 1 dá menos 5, então vai ficar 3 meios, ou se eu quiser 1,5 vezes 10 a menos 5. Tá? Qual a unidade? Bom, a unidade é bem simples. A unidade é essa variação, ó,
alfa vai ser ΔL, que é unidade de comprimento, dividido por unidade de comprimento L, então não vai ter, sobre grau Celsius. Então é 1 sobre grau Celsius, tá? Ou menos grau Celsius. Essa é a nossa ideia. Bom, a letra B é semelhante à aplicação, agora você vai ter que tomar essa ideia aqui do alfa, 40 graus, o comprimento 180 a 15 graus. Ele quer saber qual será o comprimento se a temperatura for elevada para 40 graus. Então você vai usar a mesma fórmula para achar o resultado. Então espero que você consiga calcular. Deixo isso para você resolver agora e me dizer aí se você conseguiu ou não, tá? É uma aplicação direta de fórmula. Eu creio que você não vai ter dificuldade. Caso tenha, me pergunte que a gente pode ajudar. Ok. Vamos para a próxima. Olha só essa situação aqui. Quando o sangue flui ao longo de um vaso sanguíneo, o fluxo, o volume de sangue por unidade de tempo que passa por um ponto dado, ó, o fluxo vai ser o volume de sangue em metro cúbico por segundo, ou litros por segundo, ou litros por minuto, ou mililitro por minuto, depende do que você esteja usando, tá? É proporcional à quarta potência de R do vaso. O que é o R? É o raio, né? Eu tenho um vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo ele tem um raio, tá? Então esse raio aqui é a quarta potência. Esta equação é conhecida como a lei de, não sei francês, Poiseuille, não sei, Poiseuille. Mostraremos porque isso é verdadeiro na sessão. Isso aqui é retirado do, se eu não me engano, do James Stewart ou do Bivens, Anthony Bivens, que são os livros que eu estou usando principalmente para esse curso. Uma artéria parcialmente obstruída pode ser alargada por uma operação chamada angioplastia, na qual um catéter balão é inflado dentro da artéria a fim de aumentá-la e restaurar o fluxo normal de sangue, né? Então, se a artéria ela tem um monte aqui de gordurinha, então entra aqui um catéter balão, infla e volta para a anterior, próximo disso. Mostra que a variação relativa de F é cerca de 4 vezes a variação relativa de R, como um aumento de 5% no raio afeta o sangue. Bom, então vamos lá entender aqui a história. São duas questões, tá? A primeira parte é mostrar que uma variação relativa em F é cerca de 4 vezes a variação relativa em R. Lembrando que essa ideia daqui, ó, a gente já fez, tá? É mostrar qual a relação dF sobre F e que valor vai dar aqui. No caso, eu tenho esse K, eu vou ter que mostrar que ele é 4 vezes. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. Bom, então, vamos resolver. Se eu tenho que o F é igual a uma constante vezes R à quarta, então, o que acontece aqui se eu tiver o dF dr? Eu vou derivar isso em relação a R. Tá? Sendo que K é constante, sai. Derivada de R à quarta vai ser 4R ao cubo. Tá? Então, dF sobre dr é 4R ao cubo, ou 4K de R ao cubo. Então, dF eu posso reescrever como sendo 4KR ao cubo dr. Certo? Eu pego esse diferencial e substituo essa divisão por um produto do outro lado. Ok? Então, tá aqui. Acabou? Não, porque eu quero fazer essa relação aqui, dF sobre F, para ver o que acontece com dr sobre R. Bom, então, vamos fazer aqui do lado. Se eu pegar isso e dividir dF sobre F, quem é o nosso dF? É 4KR ao cubo dr. E quem é o nosso F? Está aqui, 4KR à quarta. 4KR à quarta. Então, olha, K dividido por K dá 1, R ao cubo dividido por R à quarta sobra o R, então fica dr sobre R vezes 4, né? Encontramos a nossa relação, olha. Tá? Se eu quiser deixar isso em percentual, multiplica por 100, né? Porque aqui vai dar um valor, vai dar uma relação que a gente chama de unitária, e aqui a gente multiplicando por 100, a gente vai ter o percentual. Então, dF sobre F percentual é 4 dr
sobre R percentual. Tá? Então é o que a gente queria demonstrar. É cerca de 4 vezes a variação relativa em R. Então, essa é a variação relativa em R em porcentagem e essa é a variação relativa em R em F em porcentagem. Tá? Bom, a pergunta é, como é que um aumento de 5% no raio afeta o fluxo de sangue? Bom, aí, como a gente já acabou de determinar, 4 vezes. Então, se o nosso dr sobre R for um aumento de 5%, tá? Percentual, então o que acontece com o dF sobre F? É 4 vezes 5%. Ou seja, isso vai dar um incremento de 20%. Então, olha só. O incremento de 5% do raio vai dar um incremento de 20% do fluxo. Tá? Vai aumentar o fluxo. O fluxo vai ficar muito mais rápido. E isso pode dar problema. Tá? Aumento de pressão arterial. Aumento de pressão arterial. Tá? Então, veja como as coisas da física se relacionam com a biologia. Bom, mas é isso. Acabamos de demonstrar o que queria. Demonstramos que é 4 vezes e percebemos aqui que um aumento de 5% no raio vai acarretar um aumento de 20% no fluxo do sangue. Tá bom? No aumento percentual do fluxo do sangue. Ok? Beleza? Então, bora para a próxima. A resistência elétrica R de um fio é dada por R igual a K sobre R ao quadrado, onde esse K é uma constante e R é o raio do fio. Então eu tenho um fio, esse fiozinho ele tem um raiozinho aqui assim, e a resistência elétrica ela é dada por essa relação aqui. Tá? A resistência elétrica é dada por essa relação. Supondo que o raio tenha um erro possível de mais ou menos 5%, use diferenciais para estimar o erro percentual em R, supondo K exato. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem que achar o dr, tá? Em relação a drzinho. Tá? Então, vai ser a derivada em relação a Rzinho de K sobre R ao quadrado, certo? Bom, fazendo essa derivada, a gente arruma aqui KR a menos 2, certo? Bom, como K é constante, vai para fora, R a menos 2 é a fórmula, né? Menos 2, R, menos 2, menos 1, ou seja, menos 3. A gente arruma isso, o negativo vem para cá, o 2, vamos colocar aqui na frente, o K a gente coloca aqui, R a menos 3 vai para o denominador, R a mais 3. Então, dr em relação a Rzinho, a derivada da resistência em relação ao raio do fio, vai ser igual a menos 2KR ao cubo. Arrumando o nosso dr, a gente vai ter que vai ser igual a menos 2KR ao cubo drzinho. Bom, como é que a gente calcula então a relação do erro percentual? Basta a gente dividir dr por R, tá? Então vamos fazer isso. dr sobre R. Bom, lembrando quem é o nosso dr, é menos 2KR ao cubo dr. Menos 2K dr sobre R ao cubo. E quem é o nosso R? É o K sobre R quadrado. É o K sobre R quadrado. Tá? Então vamos simplificar. Quem é para simplificar? K divide por K. Arruma esse daqui um pouquinho. Vou arrumar essa parte aqui. Ó. Menos 2 dr sobre R ao cubo. Que vai multiplicar o inverso R ao quadrado. Certo? Então, ó, R, sobra só o R aqui embaixo. Então vai ficar, olha, dr, Rzão, vai ficar menos 2, drzinho. Lembrando que se eu multiplicar por 100, eu vou ter isso em porcentagem. Então vai ficar drzão R por cento, menos 2, drzinho R por cento. O que é esse negativo aqui? O que é esse negativo? O que você acha que é esse negativo? Aqui é um decréscimo, tá? Tá havendo um decréscimo.
Se o raio aumenta, a resistência ela diminui. Tá? É isso que significa esse negativo. Bom, então como falou aqui que houve um erro de mais ou menos 5%, então aqui a gente vai colocar mais ou menos 5%. Tá? Então dr/r vai ficar menos mais ou menos 5%. O negativo vai transformar o positivo em negativo e o negativo em positivo. Ou seja, o que vai acontecer? Vai ser inverso. Vai ser menos mais 10% do que? Se eu tenho um fio e ele aumenta 5%, ou seja, mais 5%, na resistência vai cair 10%. E se eu tenho um fio e ele diminui 5%, na resistência ele vai aumentar 10%. Tá? É uma relação inversa aqui entre resistência e raio do fio. Mas é isso que acontece. Tá ok? Beleza? Interpretação? Bom, então são essas as questões que a gente colocou. Espero que tenha compreendido um pouco o processo. Só queria lembrar dessa ideia aqui, né, do dr sobre r, multiplicar por 100, isso vai me dar isso aí percentual, tá? Por cento. É a questão do erro. Você pode trabalhar de outras formas, mas eu gosto de falar desse jeito, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar aí que a gente está à disposição. Até mais!